Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software e nesta videoaula nós vamos falar da comunicação com o usuário dentro do processo de desenvolvimento de software, tá? Principalmente nos métodos ágeis de desenvolvimento, a comunicação com o usuário ela tem se tornado cada vez mais importante, mais necessária, mais relevante. E a gente chama isso do design centrado no usuário, que significa, né, colocar as necessidades do usuário como um todo no centro das decisões. Qualquer decisão que for tomada em relação ao design do sistema, do aplicativo, do software sendo desenvolvido, precisa levar em consideração as necessidades do usuário. Isso não importa se são necessidades de requisitos propriamente dito, ou necessidades cognitivas, de dúvidas que o usuário possa ter, mas é preciso pensar nesse usuário final, né, quem vai realmente usar o software sendo desenvolvido, em todo esse processo de desenvolvimento. Há vários modelos, né, de desenvolvimento, principalmente os métodos ágeis, como eu comentei no início, já levam em conta, já incluem a participação do usuário em todo o processo. Várias preocupações têm que ser levadas em consideração nesse processo de incluir, né, nessa abordagem de incluir o usuário no processo de desenvolvimento. Mas é importante não confundir a participação do usuário com uma obrigação do usuário saber sobre tudo, né, a respeito do desenvolvimento da solução, entender todos os problemas e soluções. Importante, né, como o pesquisador na área de IHC, Nielsen, ele destacou que os usuários eles não são projetistas, assim como os projetistas não são usuários. Então, nós temos que trazer o usuário para o centro do desenvolvimento, mas no papel de usuário, e não achar que ele vai conseguir se portar como um projetista. Da mesma forma que o projetista ele não consegue se portar exatamente como um usuário. Então, quando um usuário está envolvido com as suas atividades há muito tempo, e já possui, por isso, muita prática, ele já realiza as suas atividades de uma forma praticamente automática, e sem mesmo ter que pensar muito sobre aquilo. E aí, quando eles são perguntados sobre os problemas, sobre as questões envolvidas, sobre as necessidades, sobre os requisitos, eles costumam ser muito abstratos, muito alto nível nas suas respostas. E acabam usando frases genéricas do tipo, gostaria de automatizar o controle de estoque, eu estou com um problema no controle. Ele não vai direto ao ponto, de forma detalhista, sobre o que está acontecendo, porque para ele tudo já é muito automático, ele já nem pensa a respeito dos problemas. E aí, tudo bem, esse tipo de informação é importante, mas acaba tendo pouca utilidade, pouco significado para quem está tratando o desenvolvimento do software, né? É muito diferente quando, por exemplo, se a gente pega, né, no extremo um estagiário que está começando a trabalhar com aquele problema naquela área da empresa, ele precisa de tanto detalhe, ele faz tanta pergunta porque ele não está acostumado. Então, para ele tudo é novo, ele vai muito mais nos detalhes, diferente de uma pessoa que já está acostumada há muito tempo. Então, esse tipo de usuário ele é um potencial problema quando a gente vai trazer esse tipo de usuário para... Claro que o estagiário também não vai ajudar, porque ele não vai ter as respostas. Ele tem as perguntas, mas ele não tem as respostas. Então, o ideal talvez seja um meio termo. Um outro tipo de preocupação não pergunte diretamente ao usuário o que eles querem, né? O que você quer? O que você precisa? Porque ele não vai saber exatamente onde ele quer chegar, né? E para isso, para entender essa questão, né, o problema dessa pergunta, porque pode parecer óbvio, né? A gente tem que perguntar o que o usuário quer. Como eu não posso perguntar o que o usuário quer?
se eu estou desenvolvendo um software para ele. Mas para isso a gente tem duas frases aqui de duas pessoas famosas que ilustra essa questão, esse problema, né? Uma é o Henry Ford, que foi o inventor lá dos carros nos Estados Unidos, lá do automóvel, né? Sei lá, início do século passado. Ele diz, né? Se eu perguntasse aos consumidores o que eles queriam, eles teriam me dito um cavalo mais rápido, né? Então, na época não existia carro, não existia automóvel. E se ele fosse para o consumidor e perguntasse o que você precisa, na época existia cavalo, eles iam responder: eu preciso de um cavalo mais rápido, um cavalo mais forte, um cavalo mais isso, um cavalo mais aquilo, porque ninguém estava pensando: eu preciso de um automóvel. E ele pensou no automóvel e criou o automóvel e foi o sucesso que foi, né? O Steve Jobs também vai nessa direção, né, e foi nessa direção e disse: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para elas. É exatamente a frase, o pensamento do Ford de uma outra forma, né? Então, na Apple, o Steve Jobs fez muito disso, né? Ele mostra para o usuário o que ele precisa e não pergunta para o usuário o que ele precisa. Bom, continuando aqui no design centrado no usuário, ou na sigla UCD, do inglês, né, User Centered Design, o CD envolve IHC, né, que é a interface humano-computador, e engenharia de usabilidade. E para isso, ela é dividida em algumas etapas, assim como praticamente, se não todo método, processo de desenvolvimento é dividido em etapas. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, né? Algumas etapas. No caso da OCD, a OCD costuma ser dividida em 3 etapas. A pesquisa de design, o desenho, que é o design propriamente dito, e a avaliação desse design, a avaliação do desenho. Bom, para a pesquisa de design, ela, por sua vez, é dividida em 4 outras etapas. O planejamento, em que você define os stakeholders. O que são os stakeholders nesse caso? Os usuários finais. Então, você vai definir quem são os seus usuários do seu sistema. A segunda etapa é a condução, que são as entrevistas face a face, que podem ser formadas por perguntas abertas e fechadas, entrevistas remotas, entrevistas pessoais. Então, nesse momento, você vai conversar com os usuários para tentar obter deles, então, o que eles, as necessidades, né, indo na linha de tentar tirar diferentes existem aí sugeridas diferentes formas para você tentar obter as informações dos usuários. Depois você vai ter a fase de análise, que pode ser qualitativa, quantitativa, ou quali-quant, que é um misto das duas. E, por fim, um relatório em que você faz um relato dessa fase de pesquisa de design, em que você está juntando as informações que você captou com os seus stakeholders. Bom, fechando isso, vamos para a fase de design propriamente dita, que aqui está sendo traduzido como desenho. Tá? Poderíamos traduzir como projeto, mas o projeto, às vezes, a gente confunde com o projeto do inglês project, que é um outro sentido, né? Aqui é o projeto do design, que foi traduzido como desenho. Nessa fase é onde a gente consolida as informações obtidas na fase anterior e cria os primeiros desenhos da interface, os primeiros projetos da interface, design da interface, normalmente por meio de uma prototipagem, através de protótipos, para então chegar na última fase, que é a avaliação do design. Enfim, nada que pareça ser um método muito diferente do que a gente poderia esperar, né? Você conversa com os usuários, faz um protótipo e avalia com os usuários. Avaliar o que foi investigado, desenvolvido e representado por meio desse design. Nós podemos ter, né, o auxílio do usuário, direto ou indiretamente,
certificando que tudo que foi planejado e realizado está de acordo com as necessidades e características desse usuário. Isso aqui é uma ideia, é um método geral, né? Cada método pode ter o seu detalhe. No caso de métodos ágeis, por exemplo, o Scrum traz, XP, ele traz algumas especificidades de como trazer o usuário, o cliente, para dentro do time de desenvolvimento. Esse método que foi apresentado aqui, ele é independente de qualquer um desses métodos específicos, mas a mensagem que ele traz é que você precisa ter uma interação bastante grande com o usuário, né, para poder fazer o design centrado nas necessidades dele, e não você propor algo e pedir que o usuário se adapte àquilo, ok? Bom, gente, é isso. Aqui a referência de onde esse material foi obtido. E, com isso, finalizamos a aula de comunicação com o usuário. Obrigado.